Bem-vindos ao Aether Decoder. Hoje, mergulharemos em um dos experimentos mentais mais emblemáticos da física quântica, criado não para celebrar, mas para desafiar as bases de uma teoria revolucionária, o gato de Schrödinger. Erwin Schrödinger, um dos arquitetos da mecânica quântica, propôs esse paradoxo em 1935, como uma crítica mordaz à interpretação de Copenhague, liderada por Niels Bohr e Werner Heisenberg. Seu objetivo era expor o que considerava uma contradição filosófica insustentável: a ideia de que sistemas físicos existem em múltiplos estados, simultaneamente até serem observados. Mas afinal, o gato está vivo ou está morto? O experimento mental proposto por Schrödinger é simples na descrição, mas profundo em suas implicações. Imagine um gato selado em uma caixa opaca, junto a um átomo radioativo, um contador Geiger, um frasco de veneno e um martelo. Se o átomo decair, um evento probabilístico regido pelas leis quânticas, o contador Geiger dispara, acionando o martelo, que quebra o frasco e mata o gato. Segundo a interpretação de Copenhague, até que a caixa seja aberta, o átomo está em uma superposição de estados, decaído e não decaído, e por extensão, o gato estaria igualmente em uma superposição de vivo e morto. Schrödinger, porém, não propôs isso como uma verdade física. Seu experimento era uma reductio ad absurdum, ou redução absurda, um argumento lógico para expor o que via como inconsistência na extrapolação da matemática quântica para o mundo macroscópico. A função de onda, equação central da mecânica quântica, descreve probabilidades, não realidades tangíveis. Para Schrödinger, a noção de um gato simultaneamente vivo e morto era um absurdo que revelava os limites da interpretação ortodoxa. A chave para entender essa crítica está na distinção entre superposição matemática e realidade física. A função de onda, psi, solução da equação de Schrödinger, é uma ferramenta estatística que lista todas as possibilidades de um sistema antes da medição. Por exemplo, para um elétron em um experimento de dupla fenda, psi descreve sua probabilidade de passar por uma fenda ou outra, mas isso não significa que o elétron literalmente passe por ambas simultaneamente. A superposição é uma descrição matemática, não um estado ontológico. A contradição fundamental emerge quando tentamos extrapolar o formalismo quântico para sistemas macroscópicos, como o felino do experimento. A interpretação de Copenhague, ao postular que o ato de medição causa o colapso da função de onda, psi, gerou debates epistemológicos sobre o papel do observador. Embora Bohr e Heisenberg jamais tenham defendido explicitamente que a consciência humana seja necessária para o colapso, como evidenciado em suas correspondências de 1936 arquivadas no Niels Bohr Archive, a ambiguidade conceitual permitiu leituras equívocas. Schrödinger, em Science and Humanism, 1951, criticava veementemente essa fantasia antropocêntrica, afirmando: a função de onda colapsa não pela mente, mas pela interação física com aparatos de medição. Contudo, nas últimas décadas, essa nuance técnica foi deturpada por movimentos pseudocientíficos. Correntes de misticismo quântico, como analisado no artigo Quantum Nonsense, Stenger, 2009, Skeptical Inquirer, apropriaram-se do jargão para validar narrativas espiritualistas, desde a ideia de que a mente cria a realidade até terapias quânticas, sem base empírica. Essas distorções, popularizadas por obras como O Tal da Física de Capra, em 1975, e documentários como Quem Somos Nós, de 2004, convertem abstrações matemáticas em analogias poéticas, ignorando o rigor do método científico. Como alertou o Nobel Anthony Leggett em The Quantum Weirdness Controversy de 2005, aplicar a lógica quântica à experiência cotidiana é um erro categorial, não uma revelação transcendental. Assim, como explicou o físico Wojciech Zurek em seu trabalho sobre decoerência quântica, 1980, o colapso não requer um observador consciente, mas resulta da interação irreversível do sistema com seu ambiente. No caso do gato, mesmo antes de abrirmos a caixa, o contador Geiger, o martelo e o próprio ar dentro da caixa atuam como observadores,
destruindo a coerência quântica e definindo um estado clássico. Isso nos leva a um avanço crucial da física moderna, a teoria da decoerência. Publicada em detalhes por Zurek na Physical Review Letters em 2003, ela demonstra que sistemas quânticos perdem superposição ao interagir com partículas ambientais, como fótons ou moléculas de ar. Para um gato, com seus aproximados 10 elevado a 27 átomos, essa interação é tão intensa que a superposição colapsa em nanosegundos. Assim, o gato nunca está vivo-morto. Sua aparente superposição é uma ilusão matemática, não um fenômeno físico. Schrödinger antecipou essa discussão em seu artigo original Die Gegenwärtige Situation in der Quantenmechanik, em 1935, e ele escreve: a função de onda não retrata a realidade. Ela é um instrumento para prever resultados experimentais. Essa visão instrumentalista contrasta com o realismo da interpretação de Copenhague, que Bohr defendia com a famosa frase "nada existe até ser medido". Mas também temos interpretações mais abstratas, como a proposta em A Interpretação de Muitos Mundos, de Hugh Everett, de 1957, que propõe que todas as possibilidades quânticas se realizam em universos paralelos. Nessa visão, o gato vive em um universo e morre em outro, sem colapso da função de onda. Já a teoria do colapso objetivo, Roger Penrose, 1989, sugere que a gravidade interfere na coerência quântica, impedindo superposições macroscópicas. Ambas tentam resolver o paradoxo, mas nenhuma é consensual. Hoje, experimentos com sistemas mesoscópicos, nem microscópicos nem macroscópicos, revelam nuances. Em 2019, pesquisadores do ETH Zurich publicaram na Nature um experimento onde um pequeno cristal, contendo 10 elevado a 10 átomos, foi colocado em superposição de dois estados vibracionais. O resultado? A decoerência destruiu a superposição em milissegundos, confirmando que quanto maior o sistema, mais rápido ele escolhe um estado clássico. Em conclusão, o gato de Schrödinger não é um enigma, mas um lembrete. A mecânica quântica exige que diferenciemos modelos matemáticos de fenômenos observáveis. Como disse o físico David Mermin, a teoria quântica é um instrumento extraordinário para prever estatísticas experimentais. Exigir que ela também descreva a realidade é como exigir que um sapato toque Beethoven. Prezados espectadores, espero ter elucidado uma questão que, devo admitir, me causa certo desconforto quando vejo alguém utilizar indevidamente a mecânica quântica para embasar narrativas místicas. Reconheço que essa confusão não é totalmente culpa dessas pessoas, nem tampouco fruto de má fé. Na verdade, o principal responsável por essa situação é o paradigma científico acadêmico, frequentemente alinhado a interesses globalistas, que disseminam narrativas convenientes aos seus propósitos limitantes, restringindo assim o avanço de tecnologias com potencial emancipatório. A ciência, como lembra Richard Feynman, físico que inclusive esteve no Brasil entre 1949 e 1966, criticou duramente o ensino da física no Brasil. Em sua obra, The Character of Physical Law, de 1965, ele afirma: não é sobre mistérios inefáveis, mas sobre a busca por respostas testáveis. Assim, a natureza não opera por dualidades mágicas. Ela segue leis que, embora complexas, são determinísticas em seu formalismo matemático, como demonstrado pela equação de Schrödinger, e estocásticas em suas manifestações empíricas, conforme o princípio de incerteza de Heisenberg. A dificuldade humana em formular as perguntas adequadas, um problema epistemológico discutido por Karl Popper em A Lógica da Pesquisa Científica de 1934, não justifica recorrer a explicações sobrenaturais. Como alertou Carl Sagan em O Mundo Assombrado pelos Demônios de 1995, afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. Propostas que misturam quântica com misticismo, como a cura quântica ou a ideia de que o pensamento altera a realidade, não apenas carecem de evidências, mas violam o princípio de localidade, Bell, 1964, e a termodinâmica de sistemas abertos, Prigogine, 1977. Quanto ao éter ou mais atualmente o áether, sua concepção clássica, um meio material para a propagação de ondas,
foi refutada pelo experimento de Michelson-Morley, 1887, e pela relatividade de Einstein, 1905. Estes fatos, usados pelos globalistas para manter a física por muitas décadas em um viés puramente materialista, começa a ser reintroduzido por teorias modernas, como a teoria quântica de campos, que apresenta um campo de fundo não material, mas matematizado, como, por exemplo, o vácuo quântico, espuma espaço-temporal e até a chamada matéria escura. Assim, avanços nessa área, como os trabalhos de Frank Wilczek sobre Ether Theories, Physics Today, 1999, não validam misticismo, mas aprofundam nossa compreensão da estrutura do universo. Portanto, antes de invocar energias quânticas ou universos conscientes, sugiro estudar os marcos experimentais, da decoerência quântica, Zurek, 2003, aos teoremas de não localidade, Aspect, 1982. A física não precisa de mágica para ser fascinante. Sua beleza reside na precisão matemática e na capacidade de prever fenômenos, como o bóson de Higgs e até a fusão nuclear nas estrelas. Porém, não se esqueçam que estes fenômenos também serão reinterpretados no futuro, com base na ciência do Aether. Como diria o físico Sean Carroll, em The Big Picture, 2016. Compreender a natureza exige humildade para aceitar o desconhecido e coragem para rejeitar respostas fáceis. Sigamos curiosos, mas céticos. Grato por nos acompanhar. Comente, deixe seu like e compartilhe com estudantes e curiosos do mundo da ciência. Abraços e até o próximo episódio do Aether Decoder.